Olá, me chamo Autor, e este é o canal Multiverso Contado. Aqui eu conto vários finais épicos das histórias mais conhecidas, reescrevemos a história e apresentamos um mundo paralelo a você. Curta e compartilhe este vídeo, também se inscreva no canal para receber todas nossas novas histórias alternativas. Muito obrigado, seja bem-vindo ao meu multiverso. Hoje eu conto para você sobre a Batalha de Stalingrado na Segunda Guerra Mundial, no multiverso onde as tropas alemãs vencem os soviéticos. Apresento o contexto histórico, detalhes sobre a batalha e consequências para o futuro da humanidade. Diga nos comentários que outros contextos e histórias com finais diferentes você gostaria de ouvir, ela pode ser a próxima. Fique atento e não perca nenhum detalhe. Que se abra a porta da imaginação. Antes da Batalha de Stalingrado, a situação da guerra estava favorável para o eixo na frente oriental. Após a bem-sucedida invasão da União Soviética na Operação Barbarossa, as forças alemãs avançaram profundamente no território soviético, capturando importantes cidades e territórios. A Blitzkrieg alemã havia mostrado sua eficácia, com as tropas soviéticas recuando em desordem. A cidade de Stalingrado, situada às margens do rio Volga, tornou-se um ponto estratégico crucial. Sua captura não apenas permitiria o controle do vital rio Volga, mas também cortaria as linhas de abastecimento soviéticas e abriria o caminho para os campos petrolíferos do Cáucaso. A topografia da região apresentava desafios únicos para ambos os lados. Stalingrado era uma cidade industrial densamente povoada, com ruas estreitas e edifícios destruídos que proporcionavam um terreno ideal para combates urbanos. Além disso, as margens do rio Volga ofereciam obstáculos naturais significativos, dificultando a movimentação das tropas e o fornecimento de suprimentos. O Exército Azul, liderado pelo experiente marechal de campo Erich von Manstein, foi encarregado de planejar e executar a operação. O plano estratégico alemão envolveu uma abordagem multifacetada, combinando ataques terrestres, aéreos e navais coordenados para capturar Stalingrado e consolidar o controle sobre a região. A ofensiva começou com intensos bombardeios aéreos sobre a cidade, visando enfraquecer as defesas soviéticas e semear o caos entre as tropas inimigas. Simultaneamente, as divisões blindadas alemãs lançaram ataques coordenados, avançando rapidamente pelas principais vias de acesso à cidade e estabelecendo cabeças de ponte cruciais nas margens do rio Volga. Apesar dos esforços soviéticos para montar uma contraofensiva, os ataques alemães foram implacáveis e eficazes. A resistência soviética, enfraquecida pela intensidade dos bombardeios e pela surpresa do ataque, não foi capaz de deter o avanço alemão. A contraofensiva russa, que visava romper as linhas de abastecimento alemãs e retomar o controle da cidade, acabou fracassando devido à determinação e à habilidade tática das forças alemãs. Os contra-ataques soviéticos foram repelidos com sucesso e as linhas alemãs permaneceram firmes. A vitória alemã em Stalingrado teve um impacto significativo no curso da guerra na frente oriental e além. Além de garantir o controle estratégico da região, a conquista de Stalingrado fortaleceu a posição do eixo na Europa Oriental e aumentou a confiança na capacidade das forças alemãs de alcançar a vitória final. O legado vitorioso da Batalha de Stalingrado reverberou não apenas militarmente, mas também politicamente. A vitória alemã consolidou ainda mais o domínio nazista sobre vastas áreas da Europa Oriental, reforçando a crença na superioridade ariana e na inevitabilidade do triunfo do Terceiro Reich. A conquista de Stalingrado também teve um impacto psicológico profundo tanto nos aliados quanto nos inimigos do eixo. Para os alemães e seus aliados, a vitória em Stalingrado foi vista como uma demonstração de sua supremacia militar e uma indicação de que a vitória final na guerra estava ao seu alcance. Isso reforçou o apoio público ao regime nazista e aumentou o moral das tropas, impulsionando ainda mais sua determinação em prosseguir com a guerra. Por outro lado, para os soviéticos e os aliados, a queda de Stalingrado foi um golpe devastador. A cidade se tornou um símbolo de resistência soviética, e a derrota ali foi uma amarga decepção.
No entanto, também serviu como um catalisador para uma maior determinação em derrotar as forças do eixo. A Batalha de Stalingrado transformou-se em um ponto de virada psicológico e estratégico, alimentando o ímpeto dos soviéticos para lançar uma contraofensiva maciça que eventualmente empurraria as forças alemãs para fora da União Soviética e, eventualmente, até Berlim. O impacto positivo da vitória alemã em Stalingrado sobre o curso do projeto de poder do eixo na Europa foi imenso. Consolidou ainda mais a posição do eixo na Europa Oriental, ampliando seu controle territorial e reforçando sua capacidade de explorar recursos naturais vitais, como o petróleo do Cáucaso. Além disso, a vitória em Stalingrado alimentou a crença dentro do regime nazista na inevitabilidade de sua vitória final, incentivando-os a continuar sua expansão agressiva na Europa. No entanto, a vitória em Stalingrado também teve suas consequências negativas a longo prazo para o eixo. A prolongada batalha desgastou os recursos materiais e humanos do eixo, minando sua capacidade de sustentar o esforço de guerra a longo prazo. Além disso, a resistência feroz dos soviéticos em Stalingrado e a subsequente contraofensiva soviética mostraram que a União Soviética não seria derrotada facilmente e lançaram as bases para a virada da maré na frente oriental. Em última análise, a Batalha de Stalingrado permanece como um dos capítulos mais marcantes da Segunda Guerra Mundial, um símbolo tanto da brutalidade da guerra quanto da determinação humana em face da adversidade. Seu impacto duradouro continua a ressoar até os dias de hoje, lembrando-nos das terríveis consequências do conflito e da importância da resistência e da perseverança em tempos de crise. A vitória alemã em Stalingrado teve impactos profundos em todo o mundo, moldando o curso da história do século XX e além. Com Stalingrado sob controle alemão, o momento do eixo se fortaleceu, permitindo que o nazismo expandisse seu domínio sobre toda a Europa continental. A conquista de Stalingrado solidificou ainda mais o controle alemão sobre vastas áreas da Europa Oriental, consolidando sua posição como a principal potência continental. Os regimes nazistas e seus aliados colaboracionistas estabeleceram governos fantoches em todo o continente, impondo sua ideologia de supremacia racial e repressão brutal sobre populações inteiras. Essa vitória significativa alterou o equilíbrio de poder global, influenciando a política internacional e os eventos subsequentes por décadas. Com a Europa sob domínio nazista, o mapa geopolítico do mundo foi redesenhado, criando tensões e alianças que moldariam os conflitos futuros. 50 anos após a vitória em Stalingrado, o mundo estava irreconhecível. O nazismo, agora firmemente estabelecido como a ideologia dominante na Europa, havia estendido sua influência para além das fronteiras do continente. Sob o regime totalitário dos nazistas, a liberdade e os direitos individuais foram suprimidos em nome da conformidade ideológica e da pureza racial. A ascensão do nazismo desencadeou uma nova era de conflitos e opressão em todo o mundo. Guerras expansionistas foram travadas para conquistar territórios além da Europa, resultando em um banho de sangue global que deixou milhões de vítimas em seu rastro. A resistência aos regimes nazistas surgiu em várias partes do mundo, mas muitas vezes foi reprimida com brutalidade implacável. No entanto, a vitória em Stalingrado também inspirou movimentos de resistência e solidariedade em todo o mundo. Nações e indivíduos se uniram em um esforço conjunto para combater a tirania nazista e preservar os valores da liberdade, democracia e igualdade. Essa luta pela justiça e pela liberdade serviu como um farol de esperança em meio à escuridão do regime nazista. 50 anos após a vitória em Stalingrado, o mundo ainda carregava as cicatrizes da guerra e da opressão, mas também celebrava o triunfo do espírito humano sobre a adversidade. As lições aprendidas com os horrores do nazismo serviram como um lembrete sombrio da fragilidade da paz e da necessidade contínua de vigilância contra o totalitarismo e a intolerância. E assim, enquanto o mundo olhava para trás para lembrar os eventos tumultuados da Batalha de Stalingrado, também olhava para frente com determinação renovada para construir um futuro onde a liberdade, a justiça e a dignidade humana prevalecessem sobre a opressão e a violência.